Graça e paz. Meu nome é Vânia, eu sou da Igreja Batista Missão Família. Passando aqui para o nosso devocional. O tema é: quais brechas espirituais o inimigo tenta usar para semear divisão e como fechá-la? O versículo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 11, que diz assim: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. O inimigo busca semear divisão através de diversas brechas espirituais, como o orgulho, a falta de perdão, a murmuração, a inveja e a incredulidade. Para fechar essas brechas, é essencial buscar a reconciliação com Deus e com o próximo, cultivar o perdão, a humildade e a gratidão, e fortalecer a fé através da palavra de Deus e da oração. Então nós vemos aqui que muitas vezes o inimigo se utiliza de brechas que nós mesmos acabamos dando, né? Porque muitas vezes não vigiamos e acabamos cometendo erros, como nós falamos aqui, né? Por exemplo, o orgulho. O orgulho, ele leva à vaidade, à busca por reconhecimento e à dificuldade de reconhecer erros, criando divisões entre pessoas e grupos. A falta de perdão. A falta de perdão gera mágoas, ressentimentos e amargura, impedindo a reconciliação e abrindo espaço para a discórdia. A murmuração. A murmuração, ou seja, a reclamação constante, fomenta um ambiente negativo e desmotivador, minando a unidade e a confiança entre as pessoas. A inveja. A inveja, que é o desejo pelo que o outro tem, leva à competição destrutiva e à falta de alegria com o sucesso alheio, gerando divisões e conflitos. A incredulidade. A incredulidade, a falta de fé e a dúvida em relação a Deus e a sua palavra enfraquecem a unidade espiritual e abrem espaços para a atuação do inimigo. Então nós vemos que quando nós não vigiamos e abrimos brechas, né, como essas que nós falamos, do orgulho, da falta de perdão, da murmuração, inveja, da incredulidade, quando nós abrimos essas brechas, o inimigo, ele se fortalece nisso, né, e ele acaba trazendo divisão no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Então, como que nós podemos fechar essas brechas? Em primeiro lugar, buscar o perdão de Deus e perdoar aqueles que nos ofenderam é fundamental para restaurar a unidade e a paz. Reconhecer nossas próprias falhas e buscar a humildade, cultivando a gratidão pelo que temos e pelo que somos, ajuda a evitar o orgulho e a inveja. Fortalecer a nossa fé, aprofundar o relacionamento com Deus através da leitura da Bíblia, da oração, da participação em comunidade de fé, ajuda a fortalecer a fé e resistir às tentações do inimigo. Resistir o inimigo, buscar a direção do Espírito Santo para identificar e resistir às investidas do inimigo, utilizando as armas espirituais, como a oração e a palavra de Deus e a nossa fé. Então nós vemos aqui, né, que muitas vezes acontecem problemas no nosso meio e que por não vigiarmos, né, e deixarmos esse tipo de brechas aberta, traz, como eu vou falar, traz um fortalecimento para o inimigo, para trazer divisão no nosso meio, né? Então, para nós entendermos melhor
o que nós estamos falando, eu vou ler aqui no versículo 5 de 2 Coríntios 2, que fala assim: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer dele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem o seu amor por ele. Então, nós vemos aqui que na igreja de Coríntios estava acontecendo um problema lá. E um homem que causou esse problema, né, trouxe tristeza não só para Paulo, mas para os demais irmãos da igreja de Coríntios. Mas eles se opuseram ao que ele fez, né? Foram contra o que ele fez. E Paulo fala que isso era castigo suficiente, né? Para que ele se arrependesse. Então, Paulo fala também para que agora era a hora deles perdoá-lo e confortá-lo, né? Porque senão poderia vir uma tristeza excessiva sobre este homem. E talvez essa tristeza excessiva pudesse até tirar ele da comunhão, né? Com os irmãos. Então Paulo pede para que eles reafirmem o seu amor por ele, para que assim ele se fortaleça, né? E não se desligue ali da comunhão com os irmãos. Aí Paulo fala no versículo 10: se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Então, Paulo fala ali, nós conhecemos, sabemos que os planos do inimigo é trazer divisão para a igreja, né? É trazer ali a discórdia no meio do povo, né? Do Senhor. Então, Paulo fala, vamos perdoá-lo, né? Vamos reafirmar o nosso amor por ele, para que ele se fortaleça, né? Para que ele não fica ali numa tristeza excessiva. Então, muitas vezes nós precisamos compreender isso e vigiarmos, né? E termos essa atitude também, né? De nos fortalecer na fé e buscar o direcionamento do Espírito Santo para identificar aonde nós erramos e resistirmos ao inimigo, né? Ali no livro de Colossenses 3, no versículo 12 ao 15, diz assim: visto que Deus os aconselha para seu povo, visto que Deus os escolheu para seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, nós vemos aqui, né, como Paulo falou ali, né, para o povo ali de Coríntios. Vamos perdoar para que não venha uma tristeza excessiva sobre ele, né? Então, nós devemos ser humildes, nós devemos ter compaixão, bondade, né? Mansidão, paciência uns com os outros, porque todos nós erramos, não é verdade? E ali no versículo 14 diz: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Nós fomos chamados para vivermos em paz, em perfeita harmonia. Então nós precisamos
ter essa humildade, mansidão, paciência, né? E perdoar uns aos outros e fecharmos essas brechas, vigiar para que essas brechas sejam fechadas. Amém? Vamos orar? Pai amado, Deus bondoso, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor, e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a fecharmos todas as brechas, Senhor meu Deus, que pode trazer fortalecimento para o inimigo. Que nós venhamos, Senhor, fechar essas brechas para que ele venha enfraquecer e para que nós venhamos resistir, Senhor, as astutas ciladas do maligno. Nos ajuda, Senhor, fechar a brecha do orgulho, a brecha da falta de perdão, a brecha da murmuração, da inveja, da incredulidade, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, que nós venhamos nos revestir de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência, para que sejamos compreensivos uns para com os outros, Senhor. Que nós venhamos demonstrar o amor do Senhor uns para com os outros. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.